a visão. Pega a visão. Hoje a gente vai falar sobre sugestões de como evitar compras impulsivas. Se você não sabe essa parada, fique aqui com a gente até o final, para você não perder nenhum conteúdo. Enquanto isso, aproveita para seguir a nossa conta, Alexandre F. Pizarro Oficial, e bora para a pauta de hoje. O negócio é o seguinte: o tal do consumo impulsivo talvez seja uma das paradas mais importantes no mundo do endividamento e da organização financeira. Falando de endividamento. Por quê? Porque leva a pessoa a ficar numa situação complicada. Leva a pessoa por um lugar cheio de cobrança, cheio de restrição de crédito e um monte de coisa. Esse é o pior dos mundos. O lugar onde você não tem que estar. Você tem que se organizar, quitar suas dívidas, principalmente do cartão de crédito, que é a ferramenta que mais lasca as pessoas. Então, o que acontece hoje? Perdão, a gente vai com algumas sugestões práticas para você evitar essa situação. Se a pessoa não consegue segurar a mão do cartão de crédito, a pessoa lasca, ferra a vida dela. É um dos motivos que tem tanto consumidor endividado. Você tem que definir um orçamento e planejar a sua vida em todas as situações, desde uma lista de compra, tudo. Tem que ser um planejamento detalhado, porque senão você não vai conseguir segurar os seus gastos. Perdão, você vai ter que mapear suas receitas e despesas fixas e variáveis. Fixa, perdão, como alimentação, água, luz, dá para você diminuir, mas você não consegue não ter esse gasto. Agora, as variáveis você consegue muitas vezes evitar. Você tem que estabelecer um limite pessoal de gasto. Você não pode... Se você, por exemplo, tem um salário de X 10 mil reais, você não pode gastar 7 mil de cartão de crédito. É muito. Tem que gastar menos, você tem que ter um limite. Você tem que criar uma lista do que é essencial, do que é desejo, priorizar o que é importante, o que não é. Você tem que mapear os seus gastos. Se você não conseguir fazer isso, você vai estar sempre comprando coisa além do necessário. Monitorar os gastos. Acompanhar a fatura do cartão de crédito. Ali já está planificado. Por linhas. Você pode identificar por cor ali. E daí o que acontece? Perdão, você não precisa passar por uma planilha, mais um serviço, mais não sei o que. Você consegue ali ter uma visão até boa. Porque muita gente não tem tempo de ficar planilhando. Não dá. Complicado. Mas você tem que ter noção dos seus gastos. Se todo mundo não usasse dinheiro e só plástico, e só tivesse um cartão de crédito e débito, então o que acontece? Tira uma cópia do extrato e a fatura do cartão de crédito, está tudo ali. Já está tudo ali reunido. Falta muito pouca coisa, como água e luz, que às vezes não está ali. Ou às vezes até está no débito. Então o que acontece? Dá para ter uma noção boa dos gastos. Mas tem que levar a sua vida financeira com carinho, com atenção. Porque se você não tiver zero nos seus gastos, aí você sempre vai ficar nessa situação complicada. Você tem que saber quanto você já gastou, quanto você pode gastar, para você não ter surpresas desagradáveis. Se você pega um caderninho e põe um monte de quadrinho, como se fosse uma planilha, e pegar as faturas parceladas do cartão de crédito, colocar lá em cima mês a mês e por ano, você vai ver que tem um monte de despesa parcelada do seu cartão de crédito, e você vai ver que lá na frente, já falei isso em outros vídeos,
existem células, quadrados, vazios, sem nada. Então é lá que você vai eventualmente gastar alguma coisa prioritária, e não ficar esperando esse momento para pegar uma coisa que é o desejo. Antes do desejo, do bem-estar, tem as coisas essenciais. Claro, não é para tirar tudo. Se você gosta, por exemplo, se é mulher, se você gosta de fazer a unha, você tem que fazer a unha, senão é muito ruim você cortar tudo, mas dá para cortar muita coisa. Não é verdade? Outra coisa que você tem que entender esses gatilhos que muitas vezes levam você a comprar por impulso. Você está com fome, não vai no supermercado quando você está com fome. Você está nervosa, teve um momento infeliz, um momento desagradável, não vai no shopping fazer compra, que de repente você pode comprar muito mais do que você gostaria, ou pudesse naquele momento. Evitar sair para comprar quando você está emocionalmente vulnerável, você está instável. Aproveita esses momentos para você fazer uma caminhada, um Cooper, uma atividade sem impacto, uma atividade física. Ou curtir um filme na televisão, alguma coisa. E não necessariamente nesses momentos de dificuldade emocional querer aliar o prazer de gastar com a satisfação de estar comprando coisas, produtos que nem sempre são adequados àquele momento que você está passando. Se você está endividado, o momento não é adequado para gastar muito, é para gastar menos. Trabalhar, fazer renda extra, aumentar a renda e diminuir o gasto, mas não dá para diminuir tudo, cortar tudo. Mas você tem que entender que você está passando um momento difícil, você tem que segurar a barra. Se você não segurar, fica muito difícil. E aí o que acontece? Conhecer os seus padrões de consumo e tentar mudar. Uma das nossas grandes linhas de pensamento do nosso Instagram, a gente fala na mudança, que a pessoa não vai conseguir mudar da noite para o dia, mas tem que começar. Mudança. É difícil mudar, não é fácil. Mas a pessoa tem que começar aos poucos, e ela vai. Ela tem umas recaídas, depois ela volta mais forte e vai superando. Se não começar, nunca vai chegar lá. Então você tem que questionar também a necessidade. Se você vai conseguir pagar essa fatura integralmente, esse gasto. Não pode passar o cartão e esperar chegar o tempo e ver se vai dar ou não para pagar. Porque se você não paga a fatura o valor máximo, os juros que vem é muito alto. Não dá muitas vezes para pagar esses juros desse valor entre o que você não pagou e deveria de pagar. Vem às vezes um valor muito alto. Você não pode jogar esse dinheiro fora. Você tem que ter um limite de parcelamento mínimo. Você tem que ver se esse parcelamento não é excessivo. Porque você faz 10 de 9,99, 10 de 30, 10 de 20, 10 de 7, 10 de 14, aí fica muito pesado. No final, somando tudo, você perde a noção dessas parcelas, fica muito pesado. Vai uma grande quantidade de dinheiro todo mês. E às vezes você nem precisava daquele tênis ou daquele produto que você comprou, você podia esperar um pouco. Essa é uma armadilha que as pessoas caem. Elas não veem essas parcelas, essa quantidade enorme de parcela para frente. A melhor forma é comprar no débito e algumas coisas no cartão de crédito. Você tem que se educar financeiramente, buscar conhecimento de finanças pessoais, entender como funciona os juros do cartão, o rotativo, que é uma verdadeira tempestade, né? O rotativo, muito, muito alto. E daí o que acontece? Se você entender como é que funciona o cartão, você vai começar a pensar em evitar essas dívidas. E como a gente está falando de cartão de crédito, a gente vai falar um pouco também sobre o nosso produto, que hoje a gente deu sugestões para quê? Para você evitar compras impulsivas no seu cartão de crédito. O nosso produto, como é que é? Só um minuto só. O nosso produto tem aulas gravadas, e nas aulas gravadas a gente tem encontros no Google Meet, onde a gente tira dúvidas dos contextos e das rotinas operacionais que você vai implementar nessa caminhada para lá na frente conseguir
descontos generosos que podem chegar a valores de 70%, 90%, você consegue quitar com um valor bem satisfatório. E como é que é o nosso curso? Está hospedado na Eduz, é um link. Hoje ele está 12 parcelas de 20,50, bem acessível, ou 246 à vista. Então, você quer quitar as suas dívidas do cartão de crédito? Você está no lugar certo. Bora desenvolver o quê? Seus talentos, suas habilidades e capacitações. Para quê? Para você procurar a vida que você tanto procura e merece. Qual é essa vida? A vida no melhor dos mundos. Um mundo mais calmo, mais tranquilo. Sair desse mundo cheio de perrengue financeiro, de gente atormentando, de gente cobrando você, gente que às vezes não é nada. Então, vamos evitar essas compras impulsivas no cartão de crédito, tá? No meu ponto de vista, essa é uma das piores situações, compras impulsivas de cartão de crédito. A pessoa tem que entender que não é porque hoje você está endividado, você não tem uma renda muito alta, que você não vai sair dessa situação. Não, você tem que primeiro organizar suas finanças, sair das dívidas, para depois procurar crescer na vida. Não dá para crescer na vida com dívida, cheio de dívida. Não é? Por exemplo, você tem um carro assim básico, você pode trocar por um básico se você tiver condição, mas você não pode pegar um carro básico sei lá, de 100 mil, 120 mil e querer comprar um de 500 se você tem uma renda baixa. Fica muito puxado. Ou mesmo que você tenha uma renda intermediária, você tem que pensar que você pode passar por um momento difícil. E esse momento difícil, às vezes, nem é uma perda de emprego. Pode ser a sua vozinha lá que subiu na escada, caiu lá, não sei o quê, fraturou, não quero ser pessimista, né? Pelo amor de Deus. Mas fraturou lá a bacia, não sei o quê, tem que fazer uma cirurgia, uma operação. Você às vezes até leva no meio público, mas aí o pino que tem que pôr, você tem que comprar. Aí o pino, você vai ter que vender seu carro para pôr o pino, por exemplo. Você não vai deixar sua vozinha na cama do hospital. Então tem muita coisa que pode acontecer, que a gente não tem controle da situação, e isso aí acontece, essas coisas acontecem. Por isso que tem que ter reserva de emergência para um eventual, para você não ter que vender seu carro se você tiver uma emergência, não é? De saúde. E assim é. E assim a vida vai caminhando. Por isso que a pessoa tem que ter o pé no chão, entender? Não é porque você pode que você vai se endividar por um longo período, não é? Ainda mais endividado, ou numa situação meio difícil. Claro que o crédito responsável, tem muita gente que cresce, tem uma casa, aí compra outra, ou financia outra, e daqui a pouco aluga uma, e depois com esse aluguel de uma já faz outra, e daí duas faz a terceira, e daí três é a quarta, e assim vai. Tem gente que expande a vida com um crédito responsável, com cabeça. E também passando um momento do país bom, não um momento meio assim, com essa Selic altíssima, né? Uma situação, um mundo com guerra, um monte de coisa, fica difícil. Uma situação mais estável é eventualmente de se esperar que essa caminhada de um empréstimo responsável, de um empréstimo consciente, vai ser mais tranquila, não é? Então, por isso que você tem que, no básico, você tem que arrumar sua vida no cartão de crédito. Porque para você chegar naquela fase de ter, mas, por exemplo, uma casa, ou sei lá, qualquer tipo de investimento, você não consegue crescer nesse lado se você não está fazendo o básico da lição de casa da sua vida, que é saber mexer com a ferramenta cartão de crédito. Tem que aprender a mexer com essa ferramenta, a comprar, a gastar e não se endividar. E depois que você aprendeu, organizou suas finanças, saiu das dívidas, aí você pula para outra situação, com o pé no chão. E não querer fazer outras coisas cheio de perrengue financeiro, cheio de gente te cobrando SMS, telefone, cartinha, cobrador na sua porta. Assim não dá. Mas ninguém nasceu sabendo, não é? Então, tem que aprender. O que a gente faz aqui? A gente joga sementes para expandir a consciência das pessoas. As pessoas vão aprendendo. E a gente também tem os nossos cursos. E novidades virão por aí. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Fiquem com Deus.